Olá, que bom ter você aqui no canal Escatologia Fácil. Eu sou Israel, sou professor de teologia e sou pastor também. E é para mim um prazer muito grande, gente. Vocês não têm ideia do quanto eu gosto de lecionar e o quanto eu gosto de estar passando para as pessoas as coisas que a gente vem aprendendo ao longo dos anos. Hoje nós temos um assunto que eu acredito que vai acrescentar na sua vida, que vai acrescentar no seu entendimento das coisas que você que acompanha a escatologia, que gosta do tema, que acompanha esse assunto com cuidado, eu acredito que vai acrescentar muito na sua vida. O nosso tema hoje é os pilares do domínio e da autoridade do inimigo. Como o inimigo consegue os seus intentos? Qual é a estratégia? Qual é a sua forma de governo, poder? Então esse assunto é bem interessante, você não acha? Mas antes da gente tratar desse assunto, antes da gente entrar, abordar esse assunto, deixa eu fazer um pedido para você. Olha, está para mim aqui na internet, no YouTube, é um desafio muito grande. Eu sou professor de sala de aula, não sou professor de YouTube, não sou professor das redes sociais. Mas aceitei esse desafio. Para que isso funcione, para que isso dê certo, para que isso seja bacana, eu quero pedir a você que compartilhe esse vídeo com outras pessoas. Se tem ajudado você, se tem sido legal para você, se tem abençoado você, compartilha com outras pessoas. Também se inscreva nesse canal e deixe também o seu like, porque ele é muito importante para este canal, para a manutenção deste canal, para que ele continue aberto, para que ele continue ativo. É importante que você coloque seus comentários e eu tenho prazer também em ler os seus comentários. Então, ative o sininho para você receber as informações dos novos vídeos que a gente tem para passar. Ok? Vamos lá para o nosso encontro de hoje, nosso estudo de hoje, então? Então, vamos lá. Vamos só ver a vinheta e a gente começa o nosso estudo. Eu quero começar aqui lendo Apocalipse capítulo 9. É um capítulo assim que fala de coisas terríveis que estão determinadas para os últimos dias. Vamos ler Apocalipse 9. O quinto anjo tocou a trombeta e viu uma estrela caída do céu na terra. E foi-lhe dada a chave do poço do abismo. Ela abriu o poço do abismo e subiu uma fumaça do poço, como fumaça de grande fornalha. E com a fumaça saída do poço, escureceu-se o sol e o ar. Também da fumaça saíram gafanhotos para a terra. Foi-lhes dado poder como quem tem os escorpiões da terra. E foi-lhes dito que não causassem dano à erva da terra, nem a qualquer coisa verde, nem a árvore alguma, tão somente aos homens que não têm o selo de Deus sobre a fronte. Foi-lhes também dado que não matassem, e sim que os atormentassem durante 5 meses. O seu tormento era como o tormento de escorpião quando fere alguém. Naqueles dias, os homens buscarão a morte e não acharão. Também terão ardente desejo de morrer, mas a morte fugirá deles. O aspecto dos gafanhotos era semelhante a cavalos preparados para a peleja. Na sua cabeça havia como coroas parecendo de ouro, e o seu rosto como o de homem, também seus cabelos como cabelos de mulher e os seus dentes como dentes de leão. Tinha couraças como couraças de ferro, o barulho das suas asas que faziam era como o barulho de carros de muitos cavalos quando correm à peleja. Tinham ainda cauda como escorpião e ferrão. Na cauda tinham poder para causar dano aos homens por 5 meses. E tinham sobre eles, como seu rei, o anjo do abismo, cujo nome em hebraico é Abaddon e em grego Apolion. O primeiro ai passou. Eis que depois dessas coisas ainda vem 2 ais. Que esse texto apresenta uma das coisas mais terríveis que eu imagino,
que devam acontecer ao ser humano. Uma das coisas mais terríveis é dar ao inimigo a autoridade para ele fazer com o homem o que ele tem no seu coração e tirar do homem o direito ou o benefício de morrer diante de tantas tribulações e de tantas lutas. A mente maligna de Satanás carrega uma série de intentos contra nós. A mente maligna de Satanás tem muita coisa, carrega muita maldade concernente a nós. Ele está muito interessado em destruir, em aniquilar a nossa pessoa. Ele está muito interessado em aniquilar a imagem do Criador. Uma vez que ele não pode tocar no Senhor Deus, ele toca naquilo que o representa, naquilo que ele mesmo, o Senhor Deus, ama. Então eu fico imaginando quanta maldade há no coração do inimigo e quanta maldade ele tem planejada, colocado em seu coração para fazer ao homem nesse tempo, que lhe será dado 5 meses para atormentar o homem e fazer o que ele bem entender. Mas a pergunta que vem ao meu coração quando eu leio Apocalipse 9 é como o homem chegou a esse ponto. Como o homem chega ao ponto de tal entrega ao inimigo que o Senhor, para que ele possa perceber a maldade, como talvez se o Senhor estivesse dando uma chance do homem poder perceber os limites ou a falta de limites da maldade do inimigo, ele deixa que o inimigo possa tocá-lo, mexer com ele, fazer com ele o que ele bem entender, para que o homem possa finalmente, ou pelo menos nesses últimos instantes, perceber o quanto o inimigo é mau. O curioso é como nós chegamos a este ponto, como nós alcançamos este momento, como a humanidade chega a este momento. Veja, isso é um texto que aponta para um momento específico na grande tribulação. Contudo, a grande tribulação, ela é, na realidade, o fechamento, digamos assim, o ponto máximo onde a maldade do homem se tornou tão grande que o Senhor tem que permitir que o homem passe por um juízo aqui na terra. Então veja, o Senhor vai liberando os seus selos, abrindo os seus selos e tocando as trombetas para mostrar ao homem o quanto ele está errado. E nada disso parece significar alguma coisa. Como nós chegamos a este ponto? Como nós permitimos que o inimigo nos conduza a este ponto? A palavra do Senhor no Evangelho de Mateus, no capítulo de número 24, que é também conhecido como o capítulo apocalíptico ou sermão apocalíptico do Senhor, o sermão escatológico do Senhor Jesus, vai nos falar de um agravamento passo a passo. O Senhor, quando perguntado pelos seus discípulos quando sucederiam essas coisas, ele mostra uma evolução de atos, de juízos do Senhor sobre a humanidade, ou mesmo que acontece em Apocalipse. Agora, como nós chegamos a este ponto? Eu tenho alguns dados para passar para vocês e gostaria de compartilhar com vocês alguns dados que nós temos hoje, dados atualizados que temos hoje sobre a situação da humanidade. A que ponto a humanidade chegou? O cenário da humanidade é este. Vamos falar sobre fome no ano 2021. Segundo a ONU, a Organização das Nações Unidas, criada com o intento de resolver os problemas entre os países antes deles erguerem suas armas, antes de levantarem suas armas, tentar solucionar o problema entre os países, entre as nações, ali, numa cadeira de negociações, numa mesa de negociações. Esse intento, essa intenção da criação das Nações Unidas,
de fazer os países sentarem para conversar antes de qualquer outro problema, antes de uma guerra final, parece não ter seu objetivo alcançado, porque o homem que está à frente de cada nação, que se assenta em cada cadeira de governo, não parece estar muito interessado em sempre fazer concessões e abrir mão de benefícios financeiros por causa do bem-estar da humanidade. Mas a ONU, nas suas diversas pastas, ainda continua tentando negociar. Os países ainda, alguns acreditam na possibilidade de negociar. Mas vejam os dados que a ONU passa sobre a fome. 41 milhões de pessoas hoje arroladas, declaradas ou conhecidas, estão na extrema condição de fome. 41 milhões de pessoas simplesmente estão à beira da morte pela fome. São 43 países afetados. A ONU hoje pede ajuda de 6 bilhões de dólares para tentar começar a amenizar este problema da fome. Segundo a ONU, 246 milhões de africanos correm o risco de morrer de fome. Só na África, 243 milhões de pessoas correm o risco de morrer de fome. 31 milhões desse total são de crianças em absoluta desnutrição. Vamos falar agora do que a ONU apresenta sobre refugiados e deslocados. São aqueles grupos de pessoas que fogem de uma guerra ou fogem de uma guerra civil, se deslocam dentro do próprio país ou tentam fugir do país. Então vamos ver o que a ONU tem de dados sobre os refugiados. Segundo a ONU, 130 países estão envolvidos em crises de refugiados. Ou seja, 130 países estão envolvidos em uma crise de receber pessoas fugidas da guerra dos seus países. 79,5 milhões de refugiados ou deslocados apenas na África. Isso é um absurdo, isso é uma coisa inimaginável. Mais 82,4 milhões de pessoas deslocadas ou refugiadas em outras partes do mundo. O Alto Comissariado das Nações Unidas para Refugiados, a Acnur, lança esses dados no dia 18 de junho de 2021. 79,5 milhões de refugiados na África, mais 82,4 milhões de pessoas refugiadas ou deslocadas em outras partes do mundo. Como nós chegamos a esse ponto? Outra informação é a informação sobre as pestes. Mas são tantas as doenças e as enfermidades que a Organização Mundial da Saúde chega a dizer que existem 150 enfermidades ou determinadas doenças que ainda não foram detectadas, classificadas ou nominadas, porque são novas demais para poder serem classificadas, encontrar alguma base para uma classificação segundo a Organização Mundial da Saúde. A busca do entendimento dessas 150 enfermidades ainda está em processo de análise. Mas vamos usar como base, só para a gente entender, a crise que estamos vivendo hoje pela Covid. Dados da Covid do dia 2 de julho de 2021, às 2 horas da manhã, 3,95 milhões de pessoas mortas pela Covid. Isso sem a gente contar as mortes por outras enfermidades, sem contabilizarmos as enfermidades causadas e vírus que vão se aprimorando ou vão passando por mutações
e causando novas mortes, sem contar as mortes por outras causas, por outras razões médicas. Milhões de pessoas morrendo por diversas enfermidades. O que nós estamos lendo aqui agora, em forma de números e dados, podem ser entendidos como os cavaleiros que estão soltos pela terra, trazendo toda sorte de mal e morte por meio de pragas, guerras e por meio da fome e da escassez. Mas veja mais uns dados que eu trouxe para vocês, trazidos da ONU, sobre as guerras atualmente no mundo. Atualmente no mundo, há pelo menos 18 guerras em curso. O que significa isso? Significa que há pelo menos 18 conflitos de países contra outros países. Há uma diferença entre uma guerra e um conflito interno. Uma guerra é um conflito de um país com outro, uma nação com outro, um reino com outro. E um conflito interno, uma guerra civil, não é classificado como uma guerra pela ONU, mas é classificado como um conflito interno. 154 mil mortes, em média, por ano, estão arrolados, estão reportados, ou seja, se identificam esse número, em média, de mortes por ano em guerras. Nós estamos falando de milhões de pessoas morrendo em guerras e em conflitos internos. Há 18 guerras hoje no mundo. 10 conflitos apenas na África. Ou seja, fora as guerras, apenas na África nós encontramos países em guerra civil em número de 10. 10 nações vivendo um conflito interno entre eles. Briga de tribo contra tribo, de grupos partidários contra outros grupos, guerra armada. Como nós deixamos isso acontecer? Como nós permitimos que chegasse a esse ponto? Como nós deixamos que o mundo perdesse o controle, ou como nós perdemos o controle das coisas a este ponto? Como nós podemos permitir essas questões? Eu acredito muito no que eu vou dizer aqui agora, gente. Eu acredito muito que nós chegamos aonde chegamos, em razão da forma como o diabo, o inimigo, consegue trabalhar, mexer com o ser humano. A habilidade do inimigo para mover o coração das pessoas é algo que nos leva a essa condição que nós estamos vivendo agora. Ao olhar o livro de Apocalipse nesses dias, eu comecei a analisar alguns versos das Escrituras e comecei a perceber que o Senhor estava nos dizendo algo muito interessante. Ele estava nos dizendo algo sobre a forma como o diabo consegue chegar ao poder, ou a forma como o diabo trabalha o seu poder. E, observando esses versos de Apocalipse, eu chego à conclusão de que o diabo tem algum caminho para fazer. E o primeiro caminho, o primeiro ato do inimigo se chama sedução. O inimigo consegue os seus intentos, iniciando o processo de domínio sobre as pessoas, sobre os seres, por meio da sedução. Ele é um grande sedutor. Ele é alguém que consegue enganar com falsas carícias, com falsas palavras lisonjeiras, ele consegue alcançar os seus intentos. Olha o que diz Apocalipse capítulo 12, no verso 9. E foi expulso o grande dragão, a antiga serpente, que se chama Diabo e Satanás, o sedutor de todo mundo. Sim, foi atirado para a terra e com ele os seus anjos. O poder de sedução do diabo está presente
no início da história da humanidade, quando ele seduz Adão e Eva. Mas ele já fazia isso, gente. Ele já tinha essa habilidade, essa capacidade de sedução. Ele já era um grande sedutor. Ele era um grande enganador. E isso está revelado no livro do profeta Ezequiel, quando a palavra do Senhor diz que ele fez comércio e que ele conseguiu seduzir anjos a segui-lo no seu intento de se levantar contra Deus. Em Isaías, no capítulo 14, o profeta diz que o coração de Satanás dizia: subirei até o céu, até as mais altas nuvens, e me colocarei ali diante do Senhor. Serei melhor do que o Senhor, o vencerei, tomarei o seu trono. E nós vamos encontrar no profeta Ezequiel o Senhor então tornando cinza debaixo dos seus pés e falando que o seu coração foi corrompido, mas ele também corrompeu a outros. E agora em Apocalipse capítulo 12, no verso 9, nós encontramos exatamente essa palavra: o sedutor do mundo atirado sobre a terra e com ele os seus anjos. Que seus anjos? Quem são esses anjos? São os anjos que foram igualmente seduzidos pelo diabo. Apocalipse 12, verso 4, nos diz: a sua cauda arrastava a terça parte das estrelas, as quais lançou para a terra. A terça parte das estrelas. Na figura poética do Velho Testamento, as estrelas apontam para mensageiros do Senhor. Logo, apontam para anjos. Então, o que nós encontramos? Nós encontramos um histórico do inimigo em seduzir. Primeiro passo para a dominação do inimigo é sedução. Ele seduz as pessoas. Qual seria o segundo passo? Depois de seduzir, ele engana e se disfarça. Ele seduz, depois ele se esconde. Se esconde atrás de uma imagem, se esconde atrás de um poder, se esconde atrás de uma aparência. Na palavra do Senhor está claro, no livro de Apocalipse, que ele se disfarça de cordeiro para conquistar possivelmente os seguidores do cordeiro. Ele se disfarça de anjo de luz para conquistar aqueles crentes menos preparados ou menos informados sobre a sua capacidade de engano. E ele então, disfarçando-se de anjo de luz, aqueles crentes que têm um coração muito poético, seguem suas orientações, as suas palavras. Ele seduz e se disfarça. Olha o que diz Apocalipse 13, no verso 4. É exatamente isso que ele faz nos últimos dias para ter o poder que depois será desastroso para toda a humanidade. Apocalipse 13, 4. Adoraram o dragão, porque deu a sua autoridade à besta. O dragão é a antiga serpente, que é o diabo, que se chama Satanás. O dragão foi adorado porque ele deu a sua autoridade à besta. É como se ele se escondesse atrás da besta, que é um reino, que é um governo, que é um império, e no caso aqui religioso. Ele se esconde atrás de uma aparência religiosa e dá o seu poder a esse reino religioso, dá o seu poder à besta. A besta é um animal que é descrito no Velho Testamento como sendo algo terrível, algo que mistura todas as maldades e todas as características da maldade de outros reinos. E a besta aqui é o reino que vai receber a autoridade do diabo. Agora veja, ele está dando essa autoridade com um propósito. Ele se esconde atrás dessa imagem que é cativante. Então ele seduz, depois ele dá o seu poder à besta, dando o seu poder à besta. Então ele se esconde atrás de uma imagem
e consegue fazer com que o homem siga os seus passos. Olha o que diz Apocalipse 13, nos versos 13 e 14, concernente a este fato. Também opera grandes sinais, de maneira que até fogo do céu faz cair a terra diante dos homens. Seduz os que habitam na terra por causa dos sinais que lhe foram dados executar. Ele está mais uma vez usando o seu disfarce. Faz sinais e prodígios para apresentar-se como o Cristo, para apresentar-se como o Cordeiro. E assim então ele seduz a todos os que estão ali envolvidos e desejosos atrás dos sinais de poder. Sedução, esconderijos, disfarces. E o terceiro ponto de governo, onde ele chega ao seu ápice, ao seu objetivo, o terceiro ato para concluir a sua autoridade, está em Apocalipse capítulo 13, no verso 16. Controle, força, imposição. Depois que o inimigo seduz, ele então disfarça-se de pessoa boa, de ser positivo, e então, conseguindo atrair as pessoas, ele impõe a sua força, ele controla, ele manipula e ele faz das pessoas o que ele bem entende. Olha o que diz a palavra de Deus em Apocalipse 13, no verso 16 e 17. E ele fez que a todos, pequenos e grandes, ricos e pobres, livres e escravos, que lhe seja dada uma marca na mão direita ou na fronte, para que ninguém possa comprar ou vender, senão aquele que tem a marca, o nome da besta ou o número do seu nome. Agora ele chega ao seu objetivo final. Depois de seduzir, de mexer com o coração, com as emoções, de convencer por meio das intenções do coração, ele se disfarça, atraindo para si todos aqueles que acham que ele é uma pessoa positiva. Depois de se disfarçar, então ele impõe, controla, manipula. E o que a Bíblia diz é algo incrível. Ele faz com que a todos, pequenos, aqueles que não têm poder, grandes, os que estão em grande posição de poder, ricos, os poderosos, os que são abastados, pobres, livres, escravos, adultos, crianças, todos agora estão sendo manipulados. Todos agora estão recebendo a imposição do seu poder. Todos agora estão recebendo o que ele buscou com o primeiro ato que nós vimos, a sedução. Ele não seduz para ser amigo, ele não seduz para ser parceiro, ele seduz para ser dominador. Ele é mau, o seu coração é mau, e o que ele planeja é sempre o mal. O que ele tem no seu coração é sempre para destruição. Sensacional essa revelação do Senhor, não é mesmo? Quando observei isso nas Escrituras, então pensei comigo, tenho que compartilhar isso com os irmãos. Cuidado com a sedução. Cuidado com o apego aos sinais. Cuidado, porque o inimigo seduz com sinais e prodígios. Cuidado com a aparência das coisas, meu querido, porque nem tudo que se chama igreja é do Senhor e nem tudo que se chama servo de Deus é servo de Deus, nem todo que diz Senhor, Senhor entrará no reino. Cuidado, o inimigo se disfarça e às vezes se veste de igreja. E o objetivo
manipulação, poder. Pense nisso. Pense nisso e abra seus olhos. Que o Senhor possa abrir o seu entendimento e que você possa perceber como o inimigo é capaz de fazer essas coisas. Hoje, a humanidade então chega ao limite das suas forças, da sua capacidade de resistência. A humanidade está na UTI, a humanidade está sem ar, a humanidade está prestes a desfalecer e morrer. A humanidade está com os dias contados. Como nós deixamos que isso acontecesse? Fomos seduzidos. O disfarce do inimigo nos levou a viver uma religião falsa, seguir a um Deus falso e viver o pecado achando que estamos em santidade. Por fim, ele impõe o seu poder e não há quem possa detê-lo, a não ser o nosso Senhor e Deus. Esse irá detê-lo. Esse irá levantar o remanescente e esse irá proteger o remanescente. Esse irá guardar o seu povo e esse virá com poder e autoridade. O nosso Senhor. Esse tem autoridade sobre Satanás. Vigie e pense nisso. Até o nosso próximo encontro aqui neste canal. Deus abençoe você e obrigado por sua companhia. Obrigado por nos ouvir até agora. Deus te abençoe.